Olá pessoal, espero que vocês estejam bem hoje. Essa é a nossa aula 5 do curso DNA IBM da Igreja Batista Missionária. Então hoje a gente vai continuar estudando sobre os temas a respeito da visão da nossa igreja e o que a gente acredita, para que eu e você sejamos abençoados e que a gente venha também cumprir o propósito de Deus para a nossa vida e na vida da igreja. Então vamos orar para a gente começar então nesse dia. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estudar mais da Tua Palavra, mesmo de forma remota, através do vídeo. Pedimos que seja a Tua graça, o Teu poder sobre nós, nos capacitando, abrindo o nosso entendimento e falando conosco também nesse dia, para que venhamos entender o que o Senhor quer de nós nesse tempo. Também, no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então, o tema de hoje é os ministérios. Então, semana passada, aula 4, o pastor esteve falando sobre as células missionárias. Você conseguiu entender, então, um pouquinho mais da visão da nossa igreja em relação às células, em relação às reuniões nas casas, focando aí no evangelismo e na consolidação de pessoas e comunhão. E hoje, então, a gente vai falar sobre os ministérios, que é a outra asa da nossa igreja. Então, se a gente pensar na igreja como um avião, existem duas asas que juntas levam esse avião para frente para avançar. Uma asa é a célula missionária e a outra asa são os ministérios. Então, as células missionárias são uma asa e os ministérios a outra asa que fazem com que esse avião, que é a nossa igreja, avance. Então, semana passada, aula 4, falamos sobre as células missionárias, e hoje, então, a gente vai falar sobre os ministérios. Lembrando que um dos nossos valores como igreja é o valor do sacerdócio universal. Nós entendemos, com base na palavra de Deus, que todos nós somos chamados para servir a Deus como sacerdotes. E a gente vai ler então esse texto que está em 1 Pedro 2,9. Se você está acompanhando na sua apostila, tem todos os textos também disponíveis para você, mas você pode acompanhar também na sua Bíblia se você preferir. 1 Pedro 2,9, a gente vai ler na NVI. Pedro diz assim para nós: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vemos aqui que todos nós somos eleitos e escolhidos por Deus para anunciar as grandezas de Deus aqui na terra como sacerdote. Sacerdote é aquele que representa a Deus aqui na terra, e nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, somos esses representantes de Jesus, então, aqui aonde estamos. E a gente, então, falando sobre ministérios, precisamos entender também que nos ministérios também o sacerdócio universal é desenvolvido. Então, o sacerdócio universal é desenvolvido à medida em que a gente serve a Deus e serve as pessoas, nos ambientes em que a gente está, também podendo fazer isso na célula missionária e também sendo envolvido nos ministérios da igreja. Então, os ministérios são os departamentos da igreja que vão fazer com que os cultos, as atividades da igreja funcionem para que continuemos a avançar. Então, nós temos, por exemplo, se a gente for pensar num culto de domingo, quantos ministérios estão envolvidos no culto de domingo? Quantos você consegue pensar? Logo que você chega, nós temos os irmãos do estacionamento, esse ministério que cuida do estacionamento da igreja como parte da nossa recepção, para que nós consigamos chegar e estacionar os nossos carros e fiquemos bem acomodados ali, conseguindo acessar o templo. E aí, chegando no templo, nós temos os irmãos da recepcionão nos dando as boas-vindas, ali calorosamente nas portas, auxiliando no que for necessário durante o culto também. E a gente chega e a primeira coisa que temos no culto é o louvor, que é um ministério da igreja. O ministério de louvor é um ministério da nossa igreja. E dentro desse período nós temos o ministério da mídia atuando,
que fica colocando as coisas no telão, preparando o culto online, então nós que conseguimos acompanhar o culto online, tudo isso é possível por conta do Ministério da Mídia. Nós temos depois os diversos ministérios sendo trabalhados nos avisos da igreja, o Ministério de Ação Social com a Cesta do Amor, o Ministério das Crianças, que tem o culto infantil que acontece paralelamente ao culto dos adultos. Você pode imaginar, então, quantos ministérios estão envolvidos para que um culto de domingo aconteça, que dirá as outras atividades que acontecem durante a semana e nos outros dias. Então, tudo isso acontece através dos ministérios e através da vida dos membros da igreja que são envolvidos, então, nos ministérios. E isso reflete essa funcionalidade do corpo de Cristo, porque todos nós somos membros do corpo de Cristo e, naturalmente, cada membro do corpo tem uma função. E assim também é na igreja, certo? No nosso corpo, cada membro tem uma função, cada parte desenvolve algo importante para a nossa subsistência, e assim também é na igreja. Como um corpo, cada membro atuando na sua função, podemos avançar e cumprir aí os propósitos de Deus. E a verdade é que cada um de nós, como cristãos, quando recebemos a Jesus, recebemos do Espírito Santo também um ou mais dons espirituais. Então todos nós, não importa a sua idade, não importa o seu grau de escolaridade, não importa quanto acesso você teve a recursos ou não, todos nós temos dons que recebemos do Espírito Santo. Então quero pedir para você agora parar um pouquinho e refletir e pensar quais são alguns dons e talentos naturais também que você já percebeu na sua vida. No que você é bom, o que você gosta de fazer, ou no que você se destaca. Talvez você seja alguém que seja muito receptivo, que tenha o dom da hospitalidade, de receber bem as pessoas na sua casa. Talvez você é alguém que tenha o dom da comunicação, que se comunica bem, que conversa com as pessoas. Talvez você seja alguém influente, que tenha o dom da liderança. Uma atividade legal também, se você tem dificuldade de pensar quais são os seus dons e talentos, é perguntar para as pessoas que conhecem bem você, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da sua família, as pessoas da célula, que elas podem, então, te ajudar nisso, a entender quais são os seus dons e talentos. Você pode perguntar para elas, o que são coisas que eu faço bem? O que são dons e talentos que você vê na minha vida? E ouça o que elas vão falar, e com certeza isso vai abrir portas aí dentro de você, para você entender um pouco mais daquilo que Deus chamou você para fazer. Segundo um teólogo que chama Wayne Grudem, ele tem um livro de teologia sistemática que a gente usa muito nos seminários, o dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Ou seja, um dom espiritual pode ser também um talento natural, com o qual a pessoa já nasceu ou que ela desenvolveu no decorrer da sua vida e que com o novo nascimento, quando você entrega a sua vida a Jesus, recebe o Espírito Santo vai potencializar essa habilidade, para que essa habilidade, esse talento natural, seja usado para a expansão do reino de Deus na edificação da igreja. Então, você e eu nascemos com talentos naturais, habilidades que temos e que então podem ser potencializadas, usadas por Deus para a edificação da igreja e a expansão do reino de Deus. E isso é algo que acontece conosco. Então, o dom espiritual não é apenas algo que recebemos quando somos cheios do Espírito Santo, mas também são essas manifestações dos nossos talentos. Porque, como fala lá em Tiago 1,17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, toda boa dádiva, toda coisa boa que há em nós, todo dom que recebemos vem do Senhor, vem do nosso Pai, vem de Deus. Então, todas as habilidades, tudo que você consegue ver de bom no mundo, veio do Senhor. Tudo que é bom vem dele, do nosso Pai, que criou todas as coisas. Então, todos os talentos que nós temos, todas as habilidades, as coisas nas quais nós somos bons, também provém do Senhor e dessa graça de Deus
manifestada na nossa vida. Então, os dons e talentos que você recebeu, que você tem na sua vida, que você observa, vieram do Senhor, vêm de Deus e são potencializados, então, quando recebemos o Espírito Santo, para serem usados na obra de Deus, para a edificação da igreja. Vamos ler lá em Êxodo 35, do verso 30 ao 34, está na sua apostila também, você que está com a sua apostila, o que Deus disse para Moisés em relação aos israelitas quando estavam ali trabalhando para a construção do tabernáculo. Então disse Deus a Moisés, disse Moisés aos israelitas, Deus falou com Moisés e Moisés então falou aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Então aqui nós vemos que Deus escolheu Bezalel e encheu ele do Espírito de Deus e deu para ele essa destreza e habilidade artística para desenhar e executar esses trabalhos em ouro, prata e bronze, para fazer esses trabalhos manuais artísticos. Então a gente vê essa habilidade sendo derramada por Deus para que então Bezalel e Aholiabe trabalhassem na construção do tabernáculo. Então nós vemos aí esses talentos que eles tinham. E sabemos que também há dons espirituais que são sim sobrenaturais. Então existem dons que são talentos naturais que nós temos e também existem dons que são sobrenaturais. O que são esses dons espirituais? São essas capacitações especiais concedidas para o cristão após o novo nascimento, conforme a vontade de Deus, para contemplar as necessidades do corpo de Cristo. Então, são capacitações especiais que nós recebemos quando nascemos de novo, segundo a vontade de Deus, para que o corpo seja edificado. Como está lá em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ou seja, nós estamos vendo aqui que existem dons espirituais que são derramados pelo Espírito Santo na nossa vida, de acordo com a vontade dele, ou seja, aqui a gente vê no final desse texto, no verso 11, que o Espírito Santo distribui a cada um conforme a sua própria vontade, e são dons que são manifestados visando ao bem comum. Então, os dons espirituais que recebemos têm como fim, como alvo, como objetivo o bem comum, a edificação da igreja. A gente vê também isso em 1 Pedro 4, 10 e 11. E mantendo em mente que cada cristão tem pelo menos um dom espiritual, como a gente vê aqui na Bíblia, sendo esse reflexo da manifestação dada pelo Espírito Santo a cada um de nós. Então vamos ver lá em 1 Pedro 4, do 10 ao 11. Pedro diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Então, a gente vê aqui nesse texto que cada um de nós recebeu um dom que é para o quê? Para que nós venhamos a servir aos outros. Essa graça de Deus manifestada em nós. E a verdade é que muitos de nós temos mais do que um dom espiritual.
Você não tem só um dom espiritual, mas muitos dons espirituais que Deus derrama para que sejam usados para a edificação da igreja. E a Bíblia tem vários textos que falam dos dons espirituais. Porém, há dons que não são citados. As listas dos textos bíblicos, temos algumas listas de dons que a gente vai ver agora, elas não contêm todos os dons que existem, porque elas foram escritas para contextos específicos, levando em consideração a realidade e a necessidade de cada igreja. Então, existem dons que não estão citados aí na Bíblia necessariamente, mas que são manifestações da graça de Deus na nossa vida e que podem e devem ser usados para a edificação da igreja. Então, nós temos tradicionalmente 4 listas de dons que vão falando sobre vários dons. Então, a primeira delas que a gente vai ler está lá em Romanos 12, a partir do verso 4. Então, o apóstolo Paulo ensina Romanos 12, 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo trazendo uma listagem de alguns dons diferentes que podemos observar, de profecia, de servir, de ensinar, de encorajar, de contribuir, de liderar. Então, dons que nós vemos e que estão lá embaixo na tabela que a gente tem dos dons. Em Efésios 4, nós temos também uma outra lista de dons, Efésios 4, 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Ou seja, de novo a gente vê esse ensino de que o dom é uma medida da graça de Deus que é repartida em nós. Vamos ver ali no verso 11 agora de Efésios 4. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então aqui a gente tem os 5 ministérios que geralmente a gente fala sobre. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual é a finalidade desses dons concedidos? É o preparo dos santos para a obra do ministério. Então, os dons que nós recebemos nunca são para nós mesmos apenas, eles são dons que são derramados na nossa vida para que nós venhamos servir outras pessoas. E a gente tem também em 1 Coríntios 12, 2 listas de dons. Então, em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11 e do 28 ao 31. O apóstolo Paulo nos falando sobre os diferentes tipos de dons que existem. Então, ele fala assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. De novo essa ideia. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Ele começa então a listar os dons. A outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. A outro fé. A outro dons de cura. A outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. E no versículo 28 ele fala novamente sobre alguns ministérios que existem na igreja. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas.
São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Ou seja, não são todos. Os dons são dados de acordo com a vontade de Deus a cada um. Entretanto, ele diz, finalizando, busquem com dedicação os melhores dons. E ele passa então agora a mostrar-lhe um caminho mais excelente em 1 Coríntios 13, quando ele vai falar sobre o amor. Então aqui o apóstolo Paulo nos ensina que podemos sim buscar dons. Então você quer receber dons de Deus na sua vida, você pode buscá-los, pedir para ele. Então existem muitas pessoas que ainda não falam em línguas, você pode buscar receber esse dom do Espírito Santo, porque ele dá de acordo com a vontade dele, e a vontade de Deus é nos abençoar. Então, se você pedir, se for algo que vai ser edificante para a sua vida e para a vida de outras pessoas, ore e busque a Deus, que é aquele que derrama sobre a nossa vida. E a gente tem na nossa apostila, então, uma tabela com todos esses dons aí, nós colocamos para você, baseado nesses textos de 1 Coríntios 12, de Efésios 4, de Romanos 12 e de 1 Pedro 4, tá bom? Você pode então ver aí quais são os dons que existem na Bíblia, lembrando que essa lista ela não é estanque, tá? Ela não são somente os dons que estão nessa lista que existem, tá? Esses dons são os que são exemplificados na palavra de Deus, mas a gente sabe que o Espírito Santo derrama muitos dons na vida das pessoas. E uma coisa bem interessante para nós pensarmos é a ideia de que um mesmo dom espiritual é expresso de diferentes maneiras, conforme a direção do Espírito Santo para cada pessoa. Então, não é porque alguém tem o mesmo dom que outra pessoa que a manifestação desse dom na vida dela vai ser necessariamente idêntica, entende? Porque cada um de nós tem seus talentos, habilidades, cada um de nós é uma pessoa única, então cada dom e talento também é exercido de forma especial por cada um. Por exemplo, a gente tem o dom de evangelista, que é aquela pessoa que recebeu de Deus uma habilidade especial para compartilhar o evangelho e uma paixão por isso. Ela tem uma paixão por compartilhar o evangelho de Cristo com as pessoas. Então, essa pessoa, ela pode manifestar o dom de evangelista com uma ênfase apenas no evangelismo pessoal. Ou seja, ela é boa no 1 a 1, de falar de Jesus para as pessoas, na fila do pão, para o amigo na escola, para a pessoa que ela encontrou no metrô. Mas ela pode não ser hábil para evangelizar grandes multidões, para falar na praça, para fazer um evangelismo assim, com o microfone na mão. Por outro lado, pode ter outra pessoa que tem o dom de evangelista também, recebeu esse dom de evangelizar muitas pessoas ao mesmo tempo, e ela é uma pessoa que evangeliza multidões, ela consegue evangelizar assim, muitas pessoas ao mesmo tempo com grandes resultados. Pensa, por exemplo, no Billy Graham, um grande evangelista, e ele evangelizava assim, grandes multidões, mas não é todo evangelista que vai evangelizar dessa forma. Ainda outro pode ter recebido o dom de evangelista, mas com foco na área literária, escrevendo panfletos, pensando em histórias e até mesmo livros evangelísticos. Nós temos, por exemplo, aqui na igreja, as 4 leis espirituais, esse estudo evangelístico que foi escrito pelo Bill Bright e que nós usamos então, e ele foi um evangelista que atuou principalmente nessa área literária de materiais e que é usado, então, esse folheto das 4 leis espirituais, traduzido para diversas línguas, usado no mundo todo para evangelizar pessoas. Então, a gente vê essas diferentes expressões do dom de evangelista. Ou seja, a gente vê que o mesmo dom pode ser expresso de diversas maneiras. Por exemplo, uma outra forma que alguém pode expressar esse dom de evangelista é por meio das mídias sociais, sendo um evangelista aí no Instagram, no TikTok, no YouTube. A gente não sabe, hoje em dia as pessoas têm acesso às redes sociais, à internet, e as manifestações dos dons podem e devem estar também nessa gama de lugares em que hoje em dia nós temos acesso, certo? Então, outro exemplo, para ficar bem claro para nós, é o dom de profecia. Alguém pode receber esse dom em que a ênfase mais comum é a pregação e o ensino da palavra. Então, essa profecia quer dizer você falar a palavra de Deus, certo? Então, pode ser que seja nessa ênfase da pregação e do ensino da palavra. A profecia também pode se manifestar como uma revelação acerca do futuro. A gente às vezes tem essa ideia, né, da profecia sendo falar sobre o futuro. Pode ser uma mensagem de Deus, com uma advertência de Deus chamada ao arrependimento para a igreja, ou então
um livramento operado por Deus, que Deus está falando, que está trabalhando. Uma terceira manifestação, além dessas duas que a gente falou, do dom de profecia, pode ocorrer através da interpretação de línguas. Alguém está falando em línguas uma mensagem de Deus e uma pessoa está interpretando, trazendo uma mensagem direta de Deus para a vida de alguém ou para a comunidade. Então, o dom de profecia se manifestando de formas diferentes. A gente tem alguns textos bíblicos que mostram para a gente essa manifestação diversa da profecia. Por exemplo, em Atos 20, 18 a 35, a gente vê o sermão de Paulo, que pode ser considerado profético, porque foi uma pregação específica para aquele grupo de pessoas. Então, por meio dessa pregação profética. Em 2 Crônicas 20, do 14 ao 17, Deus traz uma grande revelação acerca do livramento que estava dando ao seu povo. Em Jeremias 27, de 1 a 11, a gente vê uma profecia de julgamento, uma revelação que Deus deu a Jeremias a respeito do julgamento que estava vindo sobre as nações. E em Atos 21, do 4 ao 13, nós vemos aí profecias em que homens de Deus trouxeram revelações de Deus a Paulo acerca do que aconteceria na sua ida a Jerusalém. Então a gente vê exemplos diferentes desse dom de profecia sendo exercido e manifesto na vida das pessoas. Então, importante a gente entender que esses dons que nós recebemos são manifestados de diversas formas, de formas diferentes, de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. E é importante a gente entender, como eu falei, que os dons eles são dados para nós com o objetivo da expansão do reino de Deus e da edificação do corpo de Cristo. Então, o dom não é sobre nós, não é sobre quem recebe o dom, mas a partir do momento que você recebe um dom, esse dom é para a edificação do corpo e da expansão do reino. Por isso que nós não escolhemos os dons. Eles são dados por nós, por Deus, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que vai ser útil no contexto da igreja, como o corpo de Cristo. E, no entanto, como a gente viu em 1 Coríntios 12, 31, nós podemos pedir ao Senhor que derrame dons sobre as nossas vidas. Agora, é importante a gente entender que todos os dons são muito importantes. Não há motivo para alguns de nós acharem que os nossos dons não são importantes e também não devemos dar lugar ao orgulho ou à vaidade, pensando que os nossos dons são mérito nosso. Porque não? Tudo que é bom vem de Deus, como a gente leu no começo dessa aula. O mérito, então, dos dons que temos, das coisas que fazemos, é totalmente do Senhor. Só a Deus damos a glória por cada coisa que fazemos com esses dons que Ele derrama na nossa vida. Então, não existem dons mais importantes que outros, não existe dom grande, dom pequeno. Todos os dons são dados por Deus para a edificação da igreja. Lembrando o ensino que o apóstolo Paulo deixou para nós em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. E a gente vê, então, que os dons espirituais são dados para a edificação da igreja e que a participação de cada membro, cada um de nós, é fundamental para a expansão do reino de Deus, para o funcionamento equilibrado da igreja. A igreja são as pessoas, então nós que somos parte da igreja, eu e você, precisamos estar envolvidos para que a igreja venha crescer, que venhamos alcançar novas pessoas e para que então cada membro esteja aí desempenhando a sua função, exercendo o sacerdócio universal, na medida em que coloque, então, esse dom espiritual em ação. De modo que, então, todo o corpo seja fortalecido e ocorra de forma sobrenatural, porque é Deus quem opera o crescimento da igreja, tanto em realizações, em coisas que realizamos, em obras que fazemos, com atos de serviço aos não crentes e aos crentes, tanto em unidade, refletindo esse aumento do impacto que cada ministério pode ter na edificação da vida uns dos outros e da nossa comunidade. Então nós temos ministérios que ocorrem dentro da igreja para o seu funcionamento e fora da igreja, focado na comunidade, em alcançar pessoas com o amor de Deus. Lembrando que quem opera todas as coisas é Cristo. Efésios 4, 15 e 16 nos ensina.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, na medida em que cada parte realiza a sua função, o corpo cresce e é edificado em amor. Que cada um de nós, então, venhamos a colocar os nossos dons e talentos e habilidades a serviço do reino de Deus. Há lugar tanto na asa dos ministérios quanto na asa das células, para que venhamos a utilizar os dons espirituais que Deus tem derramado na nossa vida para a edificação da igreja. Todos os dons, todos os ministérios envolvem a prática dos dons espirituais e das habilidades para que o corpo de Cristo se expanda e novas pessoas sejam alcançadas. Então, atualmente, nós temos um número limitado de ministérios, certo? Então, nós temos alguns ministérios que existem. Porém, sabemos que a necessidade é gigante ao nosso redor. Então, existe a possibilidade de começarmos muitos novos ministérios, como a gente tem falado tantas vezes nos nossos cultos. Podemos ter ministérios com diferentes tipos de pessoas, focando em alcançar diferentes comunidades ao nosso redor, e você pode ser parte disso. Se Deus tem colocado no seu coração um ministério que vai impactar a nossa região, impactando a nossa comunidade, o Brasil e as nações, você pode iniciar um ministério, você pode se levantar como alguém que é dirigido por Deus para isso. Converse com a sua liderança, que com certeza nós vamos pensar e orar com você em como podemos juntos seguir na direção do que Deus tem para nós. E você pode e deve se inserir nos ministérios que nós já temos na igreja. Então, eu não sei o que fazer. O Ministério da Recepção, por exemplo, é um ministério que você pode fazer parte. Todo mundo consegue dar um sorriso, dizer ser bem-vindo, dar um abraço em alguém. Você pode fazer parte desse ministério. Você que tem um talento com as crianças, você tem essa habilidade, você pode se envolver no Ministério Infantil e estar ali auxiliando com as nossas crianças. Você que tem uma habilidade musical, que tem um talento, você pode se envolver no Ministério de Louvor. O que quer que seja que você entregue para Deus, que Ele vai usar a sua vida para alcançar novas pessoas, para que o corpo de Cristo seja edificado e que Deus seja glorificado. Amém? Então, quero convidar você, nesse momento, a de fato orar e perguntar para o Senhor em quais ministérios você pode se envolver, ou então, qual ministério Deus tem para você para iniciar, para começar um projeto. Esse é o momento da gente pensar e refletir, deixar que o Espírito Santo fale conosco. Então eu quero orar por você agora, pedir para você fechar os seus olhos, acalmar o seu coração. E vamos orar e ouça a voz do Espírito Santo, a direção de Deus para a sua vida, o que Ele tem para você nesse dia. Oremos então, Pai. Nós te agradecemos porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nos comprou, nos salvou, nos libertou, para que hoje nós tivéssemos vida e para que hoje nós estivéssemos aqui. Sabemos que recebemos do Senhor tantos dons e talentos, cada um dos meus irmãos que está agora orando e pedindo ao Senhor. Pai, clamamos que o Senhor venha falar com cada um nesse momento, trazendo direção, trazendo coragem, ousadia, para se envolverem no que o Senhor tem para eles. Pai, dirija, Senhor, os ministérios que o Senhor tem para cada pessoa. Vai falando, vai tocando aos corações, traz ideias, traz direções. Pai, traz realmente insights do Senhor, ó Pai, na nossa mente, em cada coração, Pai, que cada um venha se envolver e manifestar a graça de Deus para as pessoas ao seu redor, Pai, que venhamos a crescer como igreja e como sacerdotes do Senhor, servindo ao Senhor e às pessoas com tudo que nós temos e somos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso. Gente, Deus abençoe muito a sua vida, que você seja muito abençoado, edificado nesse tempo. Continue firme nas aulas, ainda temos algumas aulas aí para acontecer, e que Deus abençoe você. Até a próxima.